Gente, a graça e a paz do Senhor Jesus passando aqui mais uma vez para ministrar aqui uma passagem da parte do Senhor, porque não é como eu quero, mas sim como Deus quer. É isso? Então, há um tempo para todas as coisas. Jesus ele está chegando, mas eu não posso deixar de falar que sobre a condenação da Babilônia, porque tudo que plantarmos aqui iremos colher e há um preço a ser cobrado, né? Há uma cobrança da parte do Senhor, daqueles que tocam na promessa do Senhor, daqueles que se envolvem em processos do Senhor, né? Então a prestação de conta sempre vai chegar. Então aqui o Senhor está falando hoje a condenação de Babilônia, da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. No seu versículo 21 em diante vai dizer: ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaço o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações, preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. Desafiou quem? O Senhor dos Exércitos. Não se brinca com Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Porque há um grande preço a ser cobrado. Quem brinca com Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as suas indignações, porque o Senhor dos exércitos. Você lembra que eu postei lá com um tanque? O Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Com ele não tem pecadinho, com ele não tem pecadão, entendeu? Tudo é pecado. Então, com Deus não se brinca e não se zomba. Quem brinca com Deus simplesmente faz o quê? Morre. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade dói, mas já tem que ser dita. Eu sou profeta, eu tenho que falar o que Deus manda. Goste o homem ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê Jesus de Nazaré? O Senhor dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venha contra ela de todos os confins da terra, abra os seus celeiros, façam dela montões de ruína, destruam-na por completo, não deixe sobrar nada. Matem a espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente não quer ouvir a exortação, não quer ouvir a verdade, mas a verdade ela dói, mas tem que ser dita. E o Senhor está mandando falar, o Senhor quem, missionária? O Senhor dos Exércitos. Ele está mandando eu falar e eu falo. Goste o homem ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta é para abrir a boca e falar. Falar o que, missionário? O que Deus ele quer, o que ele manda. E eu obedeço, porque eu sou obediente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. O que está acontecendo muito hoje, o que? Prostituição, pecado, mentira, altares podre, sujo, né? Pessoas pregando o que não vive, querem maquiar o pecado. Pecado é pecado. Não tem como maquiar pecado, porque Deus, ele sonda a mente e os corações. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, passeia sobre toda a terra, contemplando as obras boas ou mal. Então não adianta você querer esconder pecadinho, não adianta você querer esconder pecadão, não adianta você querer maquiar alguma coisa, porque Deus, ele contempla e vê todas as coisas. O homem acha que pode enganar a Deus. Não, você pode enganar a todos os homens, menos a Deus. Ninguém engana a Deus. Vamos continuar. Louvado. É assim mesmo, a autoridade que Deus me deu. Gosto do homem, não. Estou nem aí. Quem me garante é o Senhor dos Exércitos. No seu versículo 29 vai dizer: convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampe-se ao redor dela e não deixe ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros. Tá vendo aí? A prestação de conta. As pessoas acham que elas vão fazer o que querem e vai ficar por isso mesmo. Não. Deus, ele tem uma prestação de conta para cobrar a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê Diana? Ao redor dela e não deixe ninguém aqui. Convoque uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia.
Acampe-se ao redor dela e não deixe ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra, né? A obra aí, ó. Deus contempla todas as obras boas e mais. Deus vai retribuir a ele as obras que eles fizeram, né? Que eles fizeram. Quem planta, colhe. Então, se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar perversidade e maldade, você vai colher perversidade e maldade. O Senhor dos Exércitos, ele contempla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Queira o homem ou não, né? É a lei do retorno, a lei do Senhor. Tem que acontecer, porque Deus, ele não mente, né? A palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. A Bíblia não é mentirosa, Deus não é mentiroso, então tem que se cumprir tudo que está escrito aqui nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor. Misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí? O inimigo está arrebatado, mas é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então, orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante, porque fogo as suas cidades, ao qual queimará todos os seus arredores. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre arredores, ontem falou, né, de Jerusalém, né, sobre os moradores. Deus, como eu vim falando aqui, ele contempla todas as obras na terra, seja ela boa ou seja ela má. Se você colher amor, mais uma vez, você vai, né, receber amor. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, se você plantar perversidade, maldade, qualquer coisa que você plantar aqui, você vai colher. Deus, ele, o mesmo que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Então, ele não tem um culpado por inocente e não inocente por culpado. O que é que você pode fazer, você que não está na lei do Senhor, você que não está obedecendo a fazer a vontade do Senhor, se arrepender. Porque se pregar e não falar de arrependimento, não tem Deus nada disso. Então, eu estou falando, se arrependa. Se arrependa de que, missionário, do que você acha que você fez de errado, do que você acha que você está fazendo que não está agradando ao Senhor. Porque há uma cobrança no céu e na terra da parte do Senhor para a Babilônia. Com Deus não se brinca e não se zomba. Deixa essa mensagem mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos enquanto há tempo. Porque há o tempo que vai chegar, né, que o pior, falo mais uma vez, com toda a autoridade que o Senhor me dá, vai chegar o tempo que o pior vai acontecer, se pessoas não se arrepender, porque com Deus não se brinca nem se zomba. Bom dia.